Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui nesta conversa com o artista Ion Amin. O Ion Amin está no CIASC para a sua exposição Eu e Amnésia e Dislexia, é o título da mesma, e integra-se no ciclo Voz Multiplicada, que inaugurará no próximo dia 7 de maio, pelas 18 horas, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães. Estas conversas fazem parte de um conjunto de conversas que estamos a promover com os artistas que estão aqui presentes nas montagens. Portanto, são conversas sobre esse processo das montagens, sobre as questões e as perguntas que os artistas se colocam a si mesmos e nós a eles, no sentido de podermos conhecer mais do processo criativo e também da curadoria em torno desta exposição em particular. A exposição do Ion Amin, ela vai ocupar todo o piso 0 do museu. É uma exposição que se divide em 3 salas e que trará um foco muito particular no trabalho dele e também nas suas múltiplas desenvolvimentos que o trabalho tem relativamente a temas atuais e também a questões do mundo, questões da arte contemporânea. Eu estou aqui com o João Terras, produtor do CIASC, e com o Ion Amin, também um artista, e gostava de te ouvir um pouco sobre esse processo da montagem, perguntando-te se este título, Eu e Amnésia e Dislexia, te convoca tudo aquilo que a tua exposição está a trazer, ou seja, como é que tu juntaste como é que te surgiu este título e ao mesmo tempo preparaste este espaço em torno destas 3 salas que articulam diferentes produções? É um bocado... Isto não é eu acho que eu nunca falei sobre esse trabalho, estás a ver? É um trabalho que começou com experimentação. Eu nunca tive ideias nem vontade de trabalhar com latas enferrujadas, estás a ver? Isso foi uma dádiva também, acontecer, ter a oportunidade de estar num país completamente diferente e apanhar com novos flashes, com novas informações, com novas... E que também não são novas, são coisas velhas que sempre existiram, que sempre tiveram presentes ao lado de nós, só que às vezes são passadas despercebidas, né? Então, principalmente quando estamos tão próximo delas, e elas parece que nunca existiram. Às vezes precisamos dar tempo às coisas para voltar a perceber. Eu sou de Angola e Angola também tem aquele tipo de linguagem, de escritura, essa mesma estética de rua. Mas também acabei por descobrir que não é só em Angola que tem, né? Tu vais até o Meco, a caminho do Meco também tens informações para a praia que te levam a essa mesma estética, a estética do desenrasque, ou de quem não tem cão, caça com gato, né? É tipo descobrirmos novas maneiras de comunicar. E eu acho interessante poder-me comunicar a partir do nada, das coisas mais simples possíveis. E descobri isso no Zimbábue com as latas de água, né, que eles cartavam água, e depois da lata já não ter uma função doméstica, troca e vai para a rua e passa a ser uma espécie de outdoor. É um outdoor que não paga impostos, que é super interessante, né, porque foge o fisco, mas depois também é incomodativo porque são materiais que não combinam um com os outros. Por exemplo, para mim era muito agressivo ver pregos sobre as árvores e o metal ali. Pronto, mas também estou habituado a estar nas grandes metrópoles, ou em metrópoles onde a publicidade, onde os anúncios são feitos em papel e cola, que é tudo muito mais rápido, e onde também há como é que eu posso dizer, há uma concorrência do mercado e que não permite que seja metal, tem mesmo que ser papel, porque o cartaz de ontem, amanhã pode ser papel higiênico, já não faz sentido. E estes materiais que coletaste foram em vários lugares, não é? E como tu estavas a dizer, eles trazem um pouco uma carga caótica e informal das ruas, não é? Certo. Como é que fizeste esta coleta e como é que isso aparece no teu trabalho? Bom, eu cheguei ao Zimbábue e percebi que não conhecia lá ninguém, que não estava, eu sei que sou africano, né? Sei que sou preto, estou ali no meio da cena toda, mas não consigo me comunicar com o pessoal, falta ter um grupo de amigos, falta ter aquele pessoal que perceba a tua língua. E fiquei quase 9 meses isolado, só com as pessoas que trabalhavam ao meu redor, o assistente, que não era um assistente, era um jardineiro, que pedi-lhe para
disse-lhe que apaixonei-me pelas placas e que gostaria que ele me recolhesse placas, tipo, sem... Eu, no princípio, só queria recolher placas, eu nem sabia se era metal, se era plástico, se era acrílico, que material era. O que me interessava é ter a primeira placa em minha casa. E a primeira placa que me chamou a atenção era Tree Cutter. Tree Cutter era que tu vias mais. Então prestavas atenção que havia uma falta mesmo de emprego, que qualquer pessoa podia cortar uma árvore para ganhar um dinheiro, né? Tipo, alugar ou ter uma motosserra para cortar a árvore ou uma marretada, não? Então os tree cutters estão em todo lugar. Depois descobri que também já não eram tree cutters, eram tree fillings, não filling the tree, something, tipo, deixar cair, como é que se diz? Tree fillings. Mas mesmo assim eu estava mesmo apaixonado pelo tree cutter. Falei com um jardineiro que era o nome dele é Manuel, ele tinha um nome super interessante, porque ele estava no Zimbábue com o nome de Manuel, e aquilo ia-me logo de novo nos latinos, Portugal. Como é que tu te chamas assim? Meu pai era moçambicano e o meu pai chamava-se Manuel Vitalício. Assim, uau, então fixe, alto nome. E nessa conversa eu perguntei-lhe como é que era o nome dele completo e ele disse que se chamava Manuel. Falei, uau, alto nome. Então, Manuel, podes arranjar-me cartazes? E ele riu, não me levou muito a sério e disse que ia-me arranjar cartazes. E todos os dias eu perguntava, então Manuel, onde é que está o tree cutter? Ele gostava-me de chamar de Master. E eu dizia, isso também é outra conversa que vamos ter sobre a conversa do Master, né? Não, mas olha, uma das coisas que nos lembrava quando estávamos a construir esta exposição, na verdade desde o início, e agora até para chegar à questão do Chibu, que não seja uma das peças centrais que está na exposição, que inicialmente até nem estava no momento inicial, e era também de perguntar, tanto as placas como o próprio Chibu, estes objetos, o que é que lhes acontece, ou o que é que para ti se transita o facto de eles saírem desses lugares e transitarem agora para um lugar de museu? Lembro perfeitamente de nós pensarmos e falarmos entre nós na dificuldade que foi trazer estes objetos dos sítios onde estavam para cá. Foi esta ideia da viagem dos objetos também te interessava. Ela já tinha viajado de Zimbábue para a Grécia, da Grécia para aqui, agora está assim num lugar do museu, que é um lugar diferente, né? O que é que isso também interfere nisto, ou se tinhas pensado nisso, por aí? Bom, eu nunca pensei que essa peça fosse sair de casa para o museu, né? Eu pensei que essa peça fosse sair de casa para uma galeria. Nunca tive essa, nem que não se chama de desejo, né? Tipo, um dia pensar em vender, mas não estar diretamente a entrar para o museu. O que me encanta na viagem é que a maior parte desses metais que estão aqui já tiveram na Europa. Já foram computadores, claro. Já foram tambores de combustível, já foram óleo de soja, não é? Já foi um produto que teve o seu valor em África e depois podia não ser reciclado, né? Podia acabar por estar em África pendurado numa árvore. O meu grande desafio era dar-lhe asas a voar. Eu sempre gostei de ressuscitar ou de dar vida aos mortos. Por exemplo, eu tenho uma série que é com o pessoal da necrologia, só gente morta dentro do meu trabalho, gente que já morreu há muito tempo, que ninguém sabe quem é, nem eu sei, mas por dizer a verdade, eu fiz uma peça para um banco e usei gente da necrologia, e pus em Angola. Passou para aí 15 anos, ou não, acho que passou mais de 15, 16 anos, alguém ligou-me a dizer, olha, Iona, aquele senhor que está ali é o meu pai, estás a ver? E é uma pessoa que foi minha namorada há muito tempo. Ele chegou assim, tu roubaste a fotografia em minha casa, tu roubaste a fotografia do meu pai para pôr ali. Eu falei, não, calma, essa fotografia eu encontrei no jornal, na necrologia, e eu nem sabia que teu pai, não tinha nada. Então, ressuscitar, dá essa força, fazer essa viagem de Zimbábue a Atenas, que nunca foi exposto em Atenas, era o meu grande desejo, porque eu estava a trabalhar sobre mitologia e continuo a trabalhar. Eu não tive a oportunidade de expor no Zimbábue, e nem em Atenas, mas agora tenho a oportunidade de estar. Se calhar convinha explicar, eu estava a pensar o que é que casa é, ou seja, para as pessoas também perceberem um pouco que objeto é este, ou o que é este objeto. No Zimbábue há uma bebida há várias bebidas, mas há uma que é derivada desta, que é conhecida por 7 Days. O 7 Days que é tradicional, a verdadeira bebida, que é cevada fermentada com milho e alguns cereais africanos que ficam
no primeiro dia tem uma fervura de 3 ou 4 horas no tambor e tem uma pausa de 2 ou 3 dias e a senhora volta de novo e ferve a bebida. Aquilo é uma cerveja artesanal que necessita de 7 dias para ser bebível, mas também pode ter outros nomes, também pode ser chamada de 7 Days, como E pode ser também uma Food and casa. Drink. Pode ser Não, também... não é uma casa, é um espaço onde as pessoas encontram-se e é um espaço que está sempre muito maltratado. São lugares da cidade que é mais uma sombra, onde tem um grupo de pessoas sentados a consumir uma garrafa azul, que me chamava a atenção. O que é aquilo? Só que aquilo já não é o 7 Days, aquilo é já o 7 Days industrializado, que é o Chibuco, que já é conhecido como Chibuco. Eu, particularmente, achei isso interessante, porque nós, os africanos, temos muitas manias europeias, tudo que é nosso não é bom. E no Zimbábue, eles dão valor às bebidas, às coisas tradicionais deles e convertem em bebidas modernas, põem um rótulo como deve ser, uma rolha. E nós, os angolanos, temos problemas em relação à nossa existência, continuamos a negar a nossa verdadeira existência. Tudo que vem nós chamamos da boala, que é tudo que vem da cidade e do povo, nunca é bem-vindo, né? Normalmente as coisas que vêm da Europa são bem-vindas. Talvez seja este o motivo que eu trago uma placa com a Eurovision, porque a Eurovision não tem nada a ver com álcool, tem a ver com música. Bom, mas os bons músicos também precisam sempre mudar às vezes. Falavas dessa relação Europa-África e dessa importação de conteúdos, importação de coisas de aqui para lá, de lá para aqui. E uma das coisas que nos falaste logo no início neste projeto foi esse interesse que tu tinhas pelas publicidades de cremes de branqueamento facial, não é? Como o bleaching, assim chamado, ele produz uma alteração da melanina para tornar mais clara a cara, o rosto dos africanos que o usam. Tu querias brincar um pouco ou tentar parodiar em torno disso? Fala um pouquinho disso. Na realidade, o que se passa é que a última vez que fui a Luanda senti-me um bocado chocado. Talvez quando tu estás tão próximo do lance não consegues ver, né? Quando tu vives as coisas. É por isso que eu cheguei no Zimbábue, eu não vivo ali e recolhi as chapas. O pessoal que está ali olha para aquilo e não percebe que tem ali chapas. Então, provavelmente, o tempo que eu vivi em Luanda, nunca me apercebi que Luanda é feita de grupinhos e aquilo tem uma pigmentação. Os grupos há um degradê até chegar à cor da elite, que é a cor colonial, de novo. E os angolanos que não têm, ou que não são mestiços, ou que não têm nada a ver com Portugal, não são os angolanos, começam a ter uma onda de bleaching, de comprar uma... Isto normalmente vem do Congo, eu não sei de onde é que isto aparece. Eu acho que isto vem do preconceito sobre a nossa própria existência. Isto não vem do Congo, não vem de porcaria nenhuma. Isto são problemas que foram causados pelo sofrimento e pelo dia a dia de cada pessoa. Porque eu vejo que quem tem os melhores empregos em Luanda primeiro são os brancos. E depois, quando já não são os brancos, são os mestiços, são os filhos dos brancos. Então, e depois, quando não é um mestiço, tens que ser um gajo, super brain. Então, se não fores super brain, então tens que pôr bleach. E se não és bleach, então está a começar a haver um grupo de amigos que são todos clarinhos. Mas também, às vezes, eles também não são nem mestiços, nem brancos, são mesmo pretos de pele clara. Então, entre pretos também já está a haver uma resseleção de que é que nós somos. E isso magoa muito, porque quando eu estou na Europa, eu nunca sou chamado de mestiço, não, eu estou colocado automaticamente no meu lado, tu és preto. E eu sei o que é que eu sou, o que é que a minha mãe é, e que também eu sou descendente de europeus, mas sei que a partir daquela mistura tu nunca vais poder ser outra coisa, serás sempre preto. E essa cena em Angola fatiga-me muito, não sei em Angola, no Brasil. Estou um bocado cansado dessas aparências, desse bleaching que as pessoas, da sociedade. Isto vais para a Ásia, também encontras na China, na Coreia. Não é? As Filipinas é tipo o maior exportador de bleaching. Eles têm bleaching em creme, tu tens injeções. Pronto, isso
como eu gosto de brincar, eu acho que toda arte plástica tem que ter humor. Então eu apercebi-me que para fazer mestiços hoje não necessitas ter um ato sexual. Podes ir a uma loja e crias uma nova linha de mestiços, que pode ser o novo filho do colono. Então, o que é a colonização? Pronto, para mim é um bocado a traçar essas linhas, brincar, fazer um jogo de palavras, procurar um bocado de música, ouvir um bocado de Sun Ra e ir até o Egito, usar todas as influências, tudo que me leva ao sol, que me leva ao verão, as coisas que nós procuramos, né? Quem não gosta de estar a apanhar um bom sol, curtir uma praia, né? Então tudo isso são as influências desse trabalho, praia, sol. E aí, pá, eu estou a desconstruir o meu material dessa maneira, com tendências a provocar, até, não sei. Eu acho, Ana, uma coisa que eu estava a pensar no meio disto tudo tem muito a ver com a ideia de globalização e capitalismo que acontece também nesta tua narrativa. Ou seja, por um lado, esta ideia de que o mundo torna capaz, tu dizes agora, há um grande exportador de uma matéria que é capaz de transformar, a ideia da capacidade de transformação dos objetos, como se o mundo, mesmo as placas que tu foste buscar, ou seja, são empregos quase do it yourself, do ponto de vista daqueles que ficam de fora das grandes empregabilidades ou dos grandes empregos que o capitalismo produz, não é? Estou a pensar nesse sentido, se isso também está implícito. Eu sempre senti-me como a voz dos sem voz, né? E trazer aquelas placas para mim é uma continuação, é um link de tudo que eu ando a fazer. É de novo falar a voz dos sem voz, é tipo linkar de novo, olha aqui, vou falar para vocês um bocado, olha, vou mostrar a vossa dor também é minha. Então, eu acho que o meu trabalho é muito emocional. Se não tiver emoção, não tem como ter uma reação. É isso que eu procuro. E como é que foi agora nas montagens, não é? Tem sido estes dias mais intensos e como é que tem sido esta resposta à arquitetura do próprio espaço, ou seja, às condições físicas do espaço? Como é que tu estás a resolver essas várias componentes da exposição? Ouvir-te um pouco sobre isso, sobre as montagens. E também o que é que estás a descobrir com este processo de montagem, por exemplo, do Chibuco, não é? Que hoje vimos iluminado de dentro para fora, estavas a experimentar um pouco essas possibilidades dos materiais. Pois, é uma das cenas que eu acho que o meu trabalho deixa sempre uma parte aberta e que se tivesse que fazer essa peça de novo seria uma coisa completamente diferente, né? Mas eu continuo a gostar dela, já estava um bocado enjoado dela, eu acho que tive que fechar e repensar nela de novo. Estou a repensar nela aqui nesse espaço, o que realmente quero. A arquitetura deste museu é linda, talvez possa não estar a ser usada a 100%, né? Da maneira... eu não tenho muita... Eu gosto do contraste, de trazer este gueto, não é? Esta falta de possibilidades de vida, que eu chamo de it's expensive to be poor, é muito caro ser pobre. Então, eu acho que essa peça realmente veio pelo lugar certo, porque nós, os pobres, já também precisamos de entrar para o museu. Eu acho que é isso. O museu é o reflexo da peça. E há uma parte da instalação que eu tenho uma frase que é The Kingdom of Termites. Então, às vezes, os museus acabam por se tornar o Kingdom of the Termites, ou nós somos altamente destruídos a partir do próprio museu. Então é fixe trazer o Kingdom of Termites aqui, né? Alto, como se tivesse a flagelar. É mais ou menos isso. Pronto. Eu acho que o Chibuco veio ser consagrado como uma peça de arte em Guimarães e eu acho fixe a ideia desse convite e ela agora é uma peça de arte. Pronto, não sei o que falar mais, mas está aí para o pessoal que gosta de música, gosta de experimentar. É uma peça que tem ritmos. Eu não poderia chamar dela de afrofuturismo, eu chamo isso de pós-afrofuturismo ou pós-futurismo. É onde já no futurismo já é outra coisa, já não existe o
hoje não existe o futurismo ou o afrofuturismo. Isto já é outra conversa. E convido-vos a desfrutar, a encontrar este pós que eu encontro ali, que eu vejo, a encontrar os pigmentos, as camadas, porque aquilo vai se desfragmentar também, dia mais dia. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas, com tendências efêmeras, e aquilo não está... Aquilo é para alguém que saiba, que goste de arte mesmo, não é para uma pessoa que apenas quer ter uma peça do Ion Amin e depois, quando der conta, a peça já não existe, porque guardou a peça vários tempos e a ferrugem levou. Então aquilo é uma peça para pessoas que saibam e que gostam mesmo de colecionar peças de arte. É como se estivesse a colecionar um selo. É super frágil, tens que saber colecionar, mas é possível. Ela pode viver 2, 15, ou pode acabar agora mesmo. É isso. E é uma reflexão, acho que é isso tudo. Não é? Acho que é mais isso. Eu acho que o espaço, a luz, é a magia dessa peça. Sem luz é impossível teres um resultado. Eu acho que só tinha também mais a perguntar mais uma pequena coisa, que era se em algum momento, quando estávamos a pensar na coleção, na exposição, porque chegámos a falar da coleção que o SIAS tem, se em algum momento, ou o que é que esta exposição, estando neste centro, num centro em que recebe esta coleção, o que é que também ela, não diretamente pegando na coleção, não diretamente falando sobre a coleção, o que é que em certa medida ela também reage à coleção, ou o que é que ela permite rever a coleção, como é que é ela dentro deste casulo, deste museu? Eu acho que ela está em casa, né? Porque ela vem da África e aqui, como vocês consagraram como a coleção de arte africana, então a peça praticamente vem revisitar os primos, que também já não são primos, porque a peça começa na Europa. Se formos começar a falar, então vamos para a mitologia grega de novo, que a Europa não é Europa, a Europa é Fenícia, que é raptada. Então essa peça também não é africana, mas é africana. Ela, a partir de restos da Europa, tornou-se africana. Não é? E agora já volta para a sua Europa, onde existem peças africanas que também já não são africanas. Fala muito de trânsitos, não é? Sim, já, as peças que estão aqui eu já não considero, já estão em bleach. Claro. Elas não trocaram de cor, mas já estão em bleach, porque elas não estão no lugar delas. Claro. Esse trânsito.